Paz e graça para você ligado nessa emissora. Estamos começando, como sempre, nesse horário, seu programa de reflexão, entrevistas e debates. Hoje é terça-feira, dia do debate com perguntas e respostas, né? E o assunto de hoje é quem é que governa o mundo, né? Jesus, quando esteve aqui, disse que o príncipe desse mundo já estava julgado. Jesus disse que ele era o príncipe desse mundo. Aliás, o próprio diabo também disse a Jesus, lá no Monte da Tentação, que havia o reinado do mundo havia sido dado a ele e ele poderia passar a quem quisesse, passaria a Jesus, se ele o adorasse e tal. Você conhece a história. Pois muito bem. E hoje, depois que a obra do Senhor Jesus Cristo foi realizada, quem é que reina nesse mundo? Satanás. Podemos dizer que Satanás já foi destronado, já foi tirado do trono, já passou o seu reino, já passou o seu governo, ou ele ainda reina nesse mundo? Quando a gente olha ao redor, tem-se uma determinada impressão. Quando olhamos para as Escrituras, dependendo do ângulo pelo qual você olhar, a resposta vai variar. Algumas pessoas dizem que o Senhor Jesus Cristo, na sua volta, é que irá tirar de vez o diabo do comando de todas as coisas e impedi-lo de agir, por pelo menos 1000 anos, né? Tempo que o Senhor Jesus reinará nesse mundo. Outros grupos dizem que Jesus já reina, né? Há textos no Novo Testamento, sobretudo nas cartas de Paulo, que mostram isso de maneira absolutamente inequívoca e que o diabo, portanto, já está impedido de agir por causa do reino do Senhor Jesus. Por isso, nós vamos mais uma vez discutir. O diabo já foi destronado ou ainda reina nesse mundo? Está no ar? Ou vejam só. Muito bem. Conosco aqui no estúdio do Vejam Só, mais uma vez, o reverendo Fernando de Almeida, que é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, mestre em teologia. Paz e graça, reverendo Fernando, quanto tempo faz que o senhor não vem? É verdade, alguns meses, né? Paz e graça. Um abraço a todos que estão nos assistindo agora. E é uma alegria a gente estar novamente junto. Eu queria dizer para você que nós recebemos na nossa igreja algumas pessoas que conheceram a nossa igreja através do Vejam Só. Que legal. Então, você está nos assistindo aí, venha nos visitar também. Onde que é? É a Igreja Presbiteriana Betel, fica na rua Doutor Mário de Moura, Albuquerque, número 200, ali na divisa da região sul com a região oeste, na região do Butantã, Vila Sônia, para ser mais exato. E você pode também acessar o nosso site para nos conhecer melhor, que é www.ipbetel.com. Lá você vai conhecer um pouquinho mais da vida da igreja, as programações, sermões que já aconteceram, que já foram pregados. Você é nosso convidado. Se você não conseguiu anotar, no site do programa Vejam Só, no contato do Fernando, está o link lá para você entrar no site da Igreja Betel, tá bom? Do outro lado, voltando ao programa, o pastor Jamierson Oliveira, ele que é ministro da Igreja Batista Etnos, teólogo, escritor, jornalista, não tem o que ele não faça. Seja bem-vindo, pastor Jamierson. Paz e graça. Paz e graça, Heber. É uma alegria voltar ao programa, aqui recentemente. Estou freguês da casa, né? Isso é muito bom. Me sentindo bem aqui com você, conhecendo o reverendo também. É uma alegria estar com vocês. Onde fica a Igreja Etnos? Nós estamos ali em Guarulhos, Heber, no bairro do Bom Clima, próxima à base da Polícia Militar, ali na Faria Lima, rua Mandaguari, número 97. E como o reverendo mesmo mencionou, né? Domingo agora eu tive também visita lá, por ter mencionado no programa anterior aqui pela primeira vez, né? Inclusive foi o programa anterior que eu fiz referência à minha presença, à minha participação na igreja como pastor titular ali. E foi muito bom receber aquele irmão. Estive em Monte Verde no encontro de casais da nossa igreja agora sábado. Fui abordado por 2, olha que inusitado, andando ali naquela ruazinha ali, muito charmosa de Monte Verde. À noite um irmão me reconheceu do programa Vejam Só, o Estevão. Ele deve estar assistindo o programa hoje. Legal. E eu mando um abraço para ele. Ele pediu para te dar um abraço também. Muito obrigado. Tá? Amigo que conhecia apenas pela televisão. Eles estavam em lua de mel ali em Monte Verde e nos encontrou ali. Que bacana, olha só. Então eu estendo um convite, querendo visitar a Igreja Batista Etnos em Guarulhos, estamos ali à disposição.
Pois muito bem. Vamos assistir a matéria que apresenta o tema, depois nós vamos conhecer a posição que cada um dos debatedores defenderá e no próximo bloco eles iniciarão as suas inquirições mútuas. Vejam só. Desde que o mundo é mundo, a maldade acompanha o ser humano. Caim, por inveja, matou Abel. Nero, para saber de onde tinha saído, estripou sua mãe. A principal diversão romana da Itália Antiga era jogar os cristãos aos leões ou deliciar-se com a luta dos gladiadores. Contudo, hoje em dia, há mais esclarecimento através das mídias, apesar de ter aumentado e muito a maldade e a violência no mundo. Diante das guerras, dos conflitos familiares, da violência e da corrupção que diariamente enxergamos, muitos dizem: este mundo é desumano, não há mais amor. Será, pois, a falta de Deus em nossos corações? Ou melhor, quem está regendo esses acontecimentos na Terra hoje? Deus ou o diabo? E despojando os principados e os potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Que Deus reina supremo no céu é geralmente reconhecido. Que não reina soberano sobre este mundo é o que se assevera quase a uma, ou se não diretamente, pelo menos de maneira indireta. Dessa forma, entendemos que o Criador é banido de sua própria criação. Mas há quem diga que Satanás acaba levando boa parte da culpa do mal existente no mundo hoje em dia. Busque-se uma visão mental séria e compreensiva do mundo. Com que cenário de confusão e de caos nos confrontaremos por toda parte? Predomina o pecado, campeia a ilegalidade, homens perversos e impostores estão de fato indo de mal a pior. Hoje em dia tudo parece desconjuntado. Contudo, quem está regulando as coisas no mundo hoje? Deus ou o diabo? Ou melhor, o diabo já está destronado ou ainda reina neste mundo? É sobre isso que vamos falar agora no programa Vejam Só. Essas imagens aí da máfia dos fiscais aqui de São Paulo, olha... pois é. Beleza, vamos lá. Reverendo... Não, pastor Gemércio é o mais velho, né? Exato. Tiramos a dúvida aqui no intervalo. Pastor Gemércio Oliveira, ministro da Igreja Batista Etnos, teólogo, escritor, jornalista. Qual vai ser a posição que o senhor vai defender no debate? Eu defendo uma posição, Heber, não estou muito preocupado, quero adiantar, com muitas definições de escolas escatológicas, né, ou teológicas, tentar aqui expor uma compreensão que eu tenho do texto bíblico, né? Claro que a gente sempre está mais próximo, alinhado a essa ou aquela, mas o meu entendimento é que o diabo está destronado, portanto, no entanto, não preso. Então, mais ou menos assim, ele já não reina mais, né, nesse mundo. O reino já foi dado ao Filho de Deus, a Jesus na cruz reassume esse seu lugar de direito, né? E o diabo está de fato despojado, como mencionou aí o texto de Colossenses 2:15, mas, no entanto, é solto, ainda agindo dentro de uma permissão de Deus, até que se consuma a implantação do reino de Deus na terra, no sentido mais pleno e absoluto. Isso se dará quando? Isso se dará por ocasião do juízo final, do estabelecimento pleno, né, da glória de Deus na terra. O irmão não crê no reino milenar? Creio. Mas o reino milenar não, para mim, não sintetiza a implantação plena do reino de Deus na terra. Isso aí se daria no final de todas as coisas. Então, só para o telespectador compreender seu pensamento, o senhor crê que quando Jesus voltar, ele ainda não instaurará o juízo final, ele vai ficar... Haverá. O reino milenial, para mim, é literal, né? Eu sei que não é o tema do debate, mas passa pelo assunto. Eu creio no reino milenial literal,
como um protótipo, como um modelo do que será de fato o estado final de todas as coisas. Mas um ensaio, né? Mas ele é literal e ele acontecerá como um governo de Cristo, que já começou. Tá bom. Vamos agora ouvir o reverendo Fernando de Almeida, que é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, mestre em teologia, que vai defender a posição... Bom, eu sou a milenista, né, ou melhor, que crê numa escatologia inaugurada, né, vamos dizer assim, né, é melhor do que a milenista, né? Ok. Bom, em primeiro lugar, eu já não concordo com a pergunta, né, porque se o diabo já foi destronado, significa que algum dia ele teve trono. E, no meu ver, biblicamente falando, ele nunca teve um trono. Ele e foi com mais intensidade no Antigo Testamento, um grande parasita dentro do reino, que só existe um reino de Deus. E, concordando até nessa linha milenarista, né, desenvolvendo esse raciocínio, com a vinda de Cristo, eu entendo que houve uma restrição de Satanás. E não significa que ele não age. Significa que há o cumprimento ali de Apocalipse 20, que significa que ele foi preso para que não mais enganasse as nações. Por isso que a gente vê com muita clareza, após a descida do Espírito Santo, o ministério de Cristo, a sua ascensão ao céu, coroamento no céu, Pentecoste, o que a gente vê ali é o avanço missionário da igreja. Por quê? Porque Deus não permitia mais que o diabo enganasse, cegasse as nações. Então, dizer que ele está preso não significa que ele não está fazendo nada ou que ele não está agindo. Isso é muito importante o nosso telespectador saber. Dizer que o diabo está preso não significa que ele não faz nada. Quando a Bíblia fala de prisão de Satanás, ela descreve esse assunto dentro de um limite, dentro de um propósito, estar preso para que não mais enganasse as nações. Ponto. Só isso. Mas a Bíblia toda, inclusive o Novo Testamento, ela é pródiga em dizer, em tantos lugares, sobre a ação de Satanás, inclusive no Novo Testamento, na igreja primitiva, na nossa vida atualmente, na vida da igreja atual. Então ele está preso, mas, enfim, né, dizem por aí que quando o cachorro é colocado na coleira, ele fica mais bravo ainda, não é? Então ele morde, continua mordendo, ele não está morto, ele está preso, que são duas coisas bem diferentes, né? Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Hoje é o dia das perguntas. O pastor Jamierson vai fazer a primeira pergunta, que o reverendo Fernando responderá em, no máximo, 3 minutos. Pastor Jamierson. Muito bem, reverendo Fernando, conhecendo um pouco do amilenismo, que sustenta essa interpretação, esse entendimento de que Satanás está preso, né, conforme Apocalipse 21, eu queria que o irmão colocasse qual a diferença de alguém que está preso e que pode agir com tanta liberdade como nós vemos tanto na vida presente quanto na narrativa bíblica, né? Nós temos um ponto em comum, né? Pelo menos a minha posição individual tem um ponto em comum com o irmão, de que Cristo começou já reinando, mas queria primeiro abordar esse aspecto, já que nós temos algo em comum, que é o início do reino de Jesus, né? Em que se diferencia esse estado de prisão do diabo atual, com todas as atrocidades que ele pode realizar preso? Então a gente tem a narrativa bíblica, por exemplo, ele enchendo o coração de Ananias para mentir ao Espírito Santo. Nós temos a atuação do diabo impedindo Paulo de fazer o trabalho da evangelização lá em 1 Tessalonicenses 2:18. Paulo aos Efésios nos adverte a nos revestirmos de toda a armadura de Deus contra as astutas ciladas do diabo. Tiago, ele nos adverte a resistir ao diabo para que ele fuja de nós. Pedro vai referir-se a Satanás como um leão rugindo ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. Diante de uma liberdade de ação como essa, que a Bíblia atesta, em que seria diferente ele solto?
Então, eu tenho muita dificuldade de entender essa liberdade do diabo, também descrita em Apocalipse 21, que ele é solto para enganar as nações, se ele está preso e ele continua fazendo exatamente a mesma coisa. Em que se diferencia essa ação dele após ser liberto, dessa ação dele preso hoje, agindo com toda essa liberdade, inclusive possuindo pessoas, né? Eu creio que o irmão acredita em possessão, que é a incorporação de espíritos malignos em seres humanos. Então eu vejo a liberdade quase que plena, se não plena, porque já começou o reino de Cristo, o evangelho é um limitador da ação do diabo. Eu não consigo entender como que será essa liberdade do diabo após a sua liberdade, se preso ele faz tudo isso. 3 minutos, reverendo. Ok, entendo que o irmão faz referência a Apocalipse 20, né? 20, corrigindo, né? Eu citei 21. Bom, em primeiro lugar, a gente tem que olhar como era o Antigo Testamento, né? Se nós olharmos como Deus se manifestava no Antigo Testamento e quem era o povo de Deus no Antigo Testamento, a gente vai ter uma clareza maior sobre o espectro do Evangelho no Novo Testamento. Se nós olharmos no Antigo Testamento, só existia os judeus, o Israel, não é? E aqueles que chegavam a Israel. Mas Israel era a vitrine de Deus, não existia ação missionária nenhuma. Não havia nenhum propósito, e nunca Deus falou, olha, vamos a outras nações pregando o meu nome, não. O povo escolhido era Israel, acabou, ponto final. Agora nós temos uma grande diferença no Novo Testamento, porque rapidamente, enquanto nós temos aí milhares de anos, pelo menos 2000 anos de história antes de Cristo, somente um estado desse tamanhozinho, pequenininho, minúsculo, né? Até o próprio profeta diz, Deus falando através dele, né? Eu nunca vos escolhi por causa que vocês eram, porque vocês sempre foram um povo minúsculo, pequeno, sem significância. Agora, olhando o Novo Testamento, em questão de uma geração, todo o Império Romano é invadido pelo cristianismo. O que nós vemos? Nós vemos uma grande mudança. E é nisso que Apocalipse 20 se baseia. Porque, na verdade, ele não está falando, ele é muito claro, ele é muito específico quando ele fala a respeito da prisão. Não é uma prisão generalizada, mas é uma prisão designada. Diz ali, Satanás então foi preso para que não mais enganasse as nações. É isso que está escrito ali. Não está dizendo que ele está sendo preso para que não mais possuísse pessoas. Não está dizendo que ele foi preso para que não mais resistisse ao evangelho com alguma arma, como por exemplo nós vemos em Atos o diabo impedindo que determinadas viagens missionárias acontecessem. Não está dizendo que ele foi preso para que não mais influenciasse, tentasse ou semeasse dúvida, incredulidade, nada disso. Está dizendo que ele foi preso para que não mais enganasse as nações. E o resultado disso qual é? O resultado é que rapidamente o evangelho se espalha por todo o Império Romano, norte da África. Segundo a tradição cristã, nós sabemos que o evangelho chegou, talvez Tomé tenha ido até a Índia, né? Paulo até a Espanha, nós não sabemos isso com precisão, mas especula-se a respeito. Então o evangelho cresce rapidamente. Quando isso vai terminar? Como diz lá, quando o diabo for preso novamente, e aí vai acontecer o quê? A proximidade do fim com a apostasia e a grande tribulação sobre a igreja, ou sobre todos, né? Conforme nós cremos. Então essa é a nossa visão. É uma prisão específica e não generalizada. Muito obrigado, reverendo Fernando. Seus comentários, pastor Janiers. Eu entendi, reverendo, mas de fato acho que não está respondida a questão, porque Paulo em Coríntios, capítulo 4, verso 4 e 5, diz que ele continua cegando o entendimento dos incrédulos. Então, enganar as nações de Apocalipse, exceto se o irmão tiver um entendimento muito particular do que é esse enganar as nações, entendo que o papel do adversário é mesmo enganar as pessoas, fazendo-as fugir da verdade ou não conhecerem a verdade. E esse papel é o que ele está atuando hoje. Ou seja, essa limitação de ação dele, prevista em Apocalipse, capítulo 20, não está acontecendo. Porque
Coríntios 4:4, Paulo diz assim: porque o Deus desse século, e parece até um paradoxo com o reino de Jesus que já começou, mas é porque ele está atuando ainda, sobre os filhos da desobediência, cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, esse impedimento de engano das nações, ele está fazendo. Capítulo 16 de Atos, Paulo, pregando o evangelho na sua ação missionária, ele lidou na cidade de Filipe, uma colônia romana, com uma moça possessa por demônios que impedia ele de fazer a obra de Deus. Ela continuava enganando as pessoas. Inclusive, ela tinha muito sucesso e por muito tempo ela estava dando lucro aos seus senhores, enganando as pessoas que a tinha como uma profetisa. Então, é muito claro, tanto à luz desses textos bíblicos, como na nossa experiência pastoral contemporânea, que o diabo continua enganando as nações. Exceto, como eu disse, se esse enganar as nações seja algo muito específico que eu desconheça. Inclusive, o avanço do evangelho, reverendo, eu tenho lidado com essa questão, talvez seja a questão que eu mais tenho militado a mobilização missionária. Hoje, de uma população de 7 bilhões de pessoas, nós temos 2 bilhões de cristãos. E dos cristãos, a sua grande maioria são nominais, restando o que a gente, em tese, chamamos de cristãos autênticos, 700 a 900 milhões. Então, percentualmente, nós temos aí 12% da população mundial que reconhece o evangelho, ou que conhece a verdade. Os demais cristãos são cristãos nominais, membros de outras confissões, cristãs, como Testemunho de Jeová, espíritas, mormons, o próprio catolicismo romano. E fora isso, nós temos todas as grandes religiões que continuam enganadas por Satanás. Então, eu não vejo sentido nessa prisão de Satanás, e eu acho que, caindo essa base do amilenismo, eu não vejo sustentação para ela. Muito bem, primeira pergunta foi respondida e comentada. Agora a gente muda o lado. Quem vai fazer a primeira pergunta é o reverendo Fernando de Almeida. Pode fazer, reverendo. Meu irmão, certa vez Jesus foi criticado, acusado pelos fariseus de expulsar demônios pelo nome de Beelzebul. Sim. Nós temos aí pelo menos o relato de Mateus 12, que me ocorre agora. Então, Jesus responde o seguinte: olha, na verdade é o contrário, né? Eu estou aqui na figura daquele que é mais valente do que o valente. E ninguém pode assaltar a casa do valente sem antes amarrá-lo, não é? Na verdade, esse é um princípio interessante, né? Como que pode alguém reinar se já tem alguém reinando? Ora, então não é rei de verdade. Se Cristo está hoje reinando, então não pode haver nenhum outro rei. Não pode haver nenhuma outra soberania. Ou então Cristo não é rei de verdade. Afinal de contas, Jesus Cristo, quando ele, no seu ministério na cruz, na sua morte e ressurreição, ele não amarrou Satanás? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. 3 minutos, pastor. Eu entendo que essa passagem que é referida pelo irmão, ela justamente corrobora com a minha interpretação. É como ilustrássemos da seguinte forma: um rei é rei por natureza, por direito. O seu reino está tomado ou está ocupado indevidamente por um tirano. Ele volta para tomar governo, ele destrona, e é por isso que eu concordo com o título do programa. Se o diabo já está destronado, eu digo que sim, porque conforme o texto citado de Colossenses 2:15, ele expôs publicamente os principados e potestades. Na cruz ele já pagou o preço da nossa redenção, ou seja, nós temos agora direito a sermos filhos novamente, né? E aí a gente vai acabar discutindo, evitar uma disputa aqui de arminianismo com calvinismo, né? Que é outro tema. Mas usando a sua ilustração, é como se algo tivesse acontecendo o seguinte: esse rei voltou, e ele volta sobre um jumentinho, tipicamente, ele desfila sobre Jerusalém, ele começa o seu reinado, ele destrona Satanás, mas esse
tirano que estava governando não é preso, ele é expulso, conforme João capítulo 8, versículo 31, que ele diz que se eu expulso Satanás, o reino de Deus está entre vós já. Então, ele expulsa esse tirano da casa, desse governo tirânico que ele exercia, mas não o prende, mas o faz fugir. E ele continua ainda agindo nesse território, até que oportunamente ele seja preso. Então, eu não vejo problema nenhum com essa passagem. O texto não está dizendo que ele foi preso, está dizendo que ele foi amarrado, ou seja, um sentido de limitação. Inclusive o termo no grego para esse termo, para essa palavra, ele denota uma limitação de atuação mesmo, como o irmão mesmo confessa, né, que o diabo está limitado, né, nessa ação dele. Então não é prisão, não há problema nenhum. O rei chegou, expulsou o tirano, não prendeu ainda pela sua soberania, os seus desígnios, mas ele continua atuando nesse território, né, vamos chamar assim esse planeta, ludibriando as nações, enganando as nações. Como é que nós detemos a ação dele? Com a pregação do Evangelho. À medida que o Evangelho avança, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós temos uma famosa cena do nazismo, quando chegaram as forças aliadas em alguns campos de concentração e colocaram em liberdade aqueles prisioneiros. Eles não saíram dos seus calabouços, eles ficaram assim, será que é o libertador? Será que novidade é essa, né? Eles não usufruíam da sua liberdade conquistada ali pelos aliados, né? Então é uma ilustração pobre, mas que joga um pouco de luz no assunto. Seus comentários, reverendo Fernando. Meu irmão, eu não sei como a gente pode fazer para amarrar alguém e esse alguém não se sentir preso. Aliás, eu acho que até o telespectador faz uma experiência, amarra alguém que está do teu lado, né? Mas fala para ele, você não está preso, você só está amarrado, né? Então, quer dizer, é alguma coisa, irmão, é surreal. Se nós olhamos desde o Antigo Testamento, a primeira afirmação minha, Deus sempre reinou. E ninguém lhe foi oposição, em momento nenhum. Por isso que eu digo que o diabo jamais reinou. Ele foi um usurpador, é verdade, ele foi um parasita, é verdade, mas ele nunca foi rei. Sim. Ele nunca teve trono de reinado. Deus sempre, olhem por exemplo os Salmos, Deus reina, nada lhe pode resistir. Os homens, o que diz o Provérbios? Como ribeiros de água, assim é o coração do rei nas mãos do Senhor, que ele inclina para onde lhe apraz. Isaías 40, quem é que pode com a vontade do Senhor? Quem é que alguma vez lhe resistiu? Todo o Antigo Testamento fala sobre isso, né? Aliás, Lutero era muito prodigioso ao dizer o seguinte, que o diabo é o diabo de Deus, que até ele é servo, até ele está ali para cumprir a vontade de Deus. Ele, na sua própria natureza maligna, Deus usando ele na sua natureza para fazer coisas boas muitas vezes. Então isso é alguma coisa que eu vejo com muita clareza na Bíblia. Só pode haver um rei, e Deus sempre foi esse rei, e tudo aquilo que o diabo fez foi dentro de um propósito maior da vontade de Deus. Por isso é que quando nós olhamos para a ação do diabo no Novo Testamento, nós percebemos sim que as nações não estão mais cegadas por ele. Paulo fala que a respeito do mistério do Evangelho. O que era o mistério do Evangelho? Era que não mais os judeus seriam um povo exclusivo de Deus. É óbvio que o diabo gera incredulidade, mas não mais em nações. Ele gera incredulidade em pessoas de todas as nações. Da mesma maneira como agora no Novo Testamento, diferentemente do Antigo, o Evangelho também chega a todas as nações. Então, irmão, em momento nenhum eu disse que o diabo não lançava incredulidade. Eu disse que as nações não estavam mais rendidas a ele. Disso ele está preso. O Evangelho ou a revelação de Deus não é mais restrita a um povinho desse tamanho. E eu concordo com você. Aliás, é até uma pergunta interessante, como que Deus pode ser vitorioso e Jesus ficar contente com a obra que fez, sendo que 12% da população somente o conhece? Porque é o total dos eleitos. O irmão foi exatamente no ponto certinho que eu gostaria que o irmão tivesse chegado. A compreensão é essa mesmo. Por isso ele está muito contente com o que ele fez.
Sai, bom, tá. Fica para um outro debate. É claro, lógico. Fica para o próximo. Pastor Jamierson Oliveira, sua segunda pergunta. Nós aqui estamos dando testemunho de que o reino de Deus, ele sempre foi pleno. Uma coisa que eu também não abro mão, e eu acho que a igreja, pelo menos a igreja cristã de forma bíblica e ortodoxa ao longo da história, nunca abriu mão disso. Que Deus é mesmo o governo, né, dos céus e da terra. Mas ele lida com essa insurreição desde o passado, desde tempos imemoriais, de anjos, né, que se rebelaram contra o seu governo, afetaram a sua criação, afetaram o seu projeto, né? A queda humana também trouxe um prejuízo ou um problema que Deus lida com isso de forma soberana. Então, nós não estamos aqui negando a soberania de Deus. Agora, nós isso não podemos... É tréplica, né? Não, ele está fazendo a pergunta. Eu estou fazendo a pergunta. Nós não estamos negando a soberania de Deus. Agora, nós precisamos admitir que dentro desse mundo hoje físico atual, da história humana, o governo de Deus não é pleno. E se o governo de Deus não é pleno, então alguém está agindo, impedindo que ele seja absoluto, que ele seja pleno. Como se o irmão admite que ele está atuando de alguma forma, por isso que eu fiz a primeira pergunta. No que se difere a atuação dele agora daquela depois que ele for solto depois de 1000 anos? Tecnicamente nem nada, né? A minha pergunta então é a seguinte: hoje nós podemos ser derrotados por Satanás? Vencidos por Satanás? Porque nós não podemos perder algo para alguém que está preso. Mesmo com essa limitação, é quase que uma onipotência nós considerarmos essa ação dele ao ponto de provocar derrota, inclusive entre os eleitos. Refaz a pergunta então. Alguém pode ser derrotado por Satanás hoje? 3 minutos, soberano. Alguém quem? Se você está falando daqueles que são amigos do Evangelho, que frequentam a igreja, mas que nunca tomaram uma decisão genuína, verdadeira por Cristo, é óbvio que essas pessoas, na verdade, elas não são derrotadas, elas nunca foram sequer convertidas. Então elas ainda estão nas trevas dos seus próprios pecados, e enfim, aí a gente pode até lá entrar em Hebreus 6 para saber a que ponto um não convertido pode se parecer com um convertido, porque pode se parecer, não é? Afinal de contas, na parábola do semeador, a semente que brotou entre os espinhos, ela brota, no solo rochoso ela brota também, e depois de algum tempo se revela que na verdade os frutos não aparecem e na verdade não era a fé verdadeira. Então, se você está falando dessas pessoas, com certeza elas podem ter algum contato com o Evangelho, mas jamais serão convertidas de verdade. Agora, aqueles que um dia foram salvos pela graça de Deus, tiveram seus pecados lavados na cruz, esses daí jamais serão derrotados. Esses daí, eles vivem a vitória de Cristo nas suas próprias vidas. O maligno não toca, diz a palavra. E mais até, a salvação dessas pessoas, e até pode ser, eu sempre recebo muitos e-mails de pessoas que têm dúvidas em relação à própria conversão, a experiência com Deus, né? E isso é muito importante, porque a nossa salvação não depende da força com que você segura na mão de Cristo, mas depende da força com que Cristo segura nas suas mãos. Aliás, isso é o amor verdadeiro, não é? Quando você vai levar seu filho a atravessar com ele na rua, você confia na força da mão dele segurando na sua mão para atravessar a rua, no meio dos carros? Você não vai fazer isso. Na verdade, você pega forte, não é? Não vai escapar de jeito nenhum. Você vai atravessar a rua, que é um lugar perigoso. E assim, então, é a nossa jornada por essa terra. Jornada como peregrinos, como forasteiros numa terra estranha, como diz Pedro. Então, não há derrota. Não há derrota. Existe, é verdade, momentos da vida fraquezas. Existe tempos em que nós podemos até estar no pecado, mas não permanecemos no pecado, como 1 João fala. Em 1 João também nós temos uma declaração importante. Eles saíram dos nossos porque não eram dos nossos. Porque se fossem dos nossos, teriam permanecido. Então nós temos mais um elemento aí para dizer: aqueles que foram salvos por Cristo, salvos estão, o maligno não toca,
embora eles possam sofrer algum tipo de tentação, que vem do diabo também, não só do coração humano, mas do diabo também, possam ser oprimidos, o diabo pode fazer isso também, mas jamais podem ser derrotados. Muito bom. Pastor Jamierson, o senhor tem 3 minutos para comentar essa resposta. Segundo Coríntios, parece contradizer o irmão. Capítulo 2, verso 10, Paulo levanta essa possibilidade de sermos derrotados por Satanás. Palavra de Deus e não palavra de homens. E aí, como eu esperava de fato essa sua resposta, o irmão crê na apostasia? Mas peraí, você acabou de fazer a pergunta. Agora Sim. você tem que comentar a resposta dele. Estou comentando. Não estou pedindo resposta para ele. Desculpa. É uma pergunta retórica. É retórica. Então, o calvinismo entende a perda da salvação por apostasia, ou na única condição. De jeito nenhum. Bem, se isso é uma possibilidade, então a ação de Satanás, ela não está limitada, como o irmão está defendendo. Ele não está preso em nenhum sentido, porque ele pode tocar em eleitos. Essa é a resposta. Esse é o seu comentário, a resposta dele? O comentário dele. Bom, o telespectador vai julgar, né? Mas bom, tá bom. Primeiro, Fernando, agora é a vez do senhor fazer a segunda inquirição ao pastor Jamierson. Querido irmão, eu vou para Efésios 6 agora, lembrar da batalha espiritual. Eu sei que parece até emocionante. Eu creio em batalha espiritual, tá? Talvez não nos mesmos termos que o irmão, ou como algumas igrejas neopentecostais. E eu sei que é muito emocionante você pensar num jogo que ainda não está definido, porque a sua participação é intensa, não é? Frank Peretti, esse mundo tenebroso, vamos fazer uma oração para o anjo agora vir descer, derrotar todo mundo tal. Se você não orar tal, é uma coisa, parece um jogo de xadrez que você ainda não sabe o final, parece realmente emocionante. Mas quando a gente olha lá para Efésios 6, nós percebemos que toda a batalha espiritual, ela não está aberta, mas é uma batalha não para conquistar, mas para permanecer na conquista. Depois, permanecer inabaláveis, ficar firme. Então, ora, as portas do inferno não prevaleceram contra a igreja do Senhor. Ela invadiu o campo do diabo na implantação do reino. João Batista não foi escrever e dizer arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus, não é futuro, é presente. E o rei reina. Então, como é que Efésios nos apresenta uma vitória e uma batalha espiritual para permanecer naquela vitória, para estar firme, sendo que o diabo ainda está reinando junto com Cristo pelo coração dos seres humanos? Como que fica isso aí? A vitória ainda é futura ou não é como está escrito lá em Efésios 6, porque lá severa que é presente? 3 minutos, pastor. Ok. Primeiro ponto, ele não está reinando. Isso precisa ficar claro. O reino é de Jesus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então o reino de Deus já começou. O governo é de Cristo. Ele o adversário desse reino de Deus, que todo o tempo ele foi, atuando ainda dentro desse território. Então, a resposta para a colocação do irmão está na própria palavra de Deus, Lucas capítulo 8, verso 12, que o irmão citou, da palavra de Deus que é ouvida e roubada do coração de pessoas por Satanás. Que é o texto, o versículo 12, capítulo 8, verso 12. E os que estão junto do caminho, esses são os que ouvem, pois veio o diabo, tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem, crendo. Que aí, a gente está tocando de leve, né, o debate entre calvinismo e arminianismo, que não é o foco do programa, mas acaba sendo tocado. Mas esse é um texto que responde a sua colocação. Pessoas que estão ouvindo a palavra de Deus, que poderiam crer e serem salvas, e o diabo vem e rouba-lhes a palavra. Alguém preso não pode fazer isso com a palavra de Deus no coração de pessoas, palavra de Jesus. Então eu não consigo entender de outra forma, reverendo. Está respondido. Ok.
Agora, 3 minutos para o senhor comentar. Meu irmão, a pergunta foi muito simples. Como é que pode alguém que, segundo a Bíblia, já está em vitória, ser derrotado? A batalha espiritual é para alcançar a vitória na sua visão. E na verdade o que a Bíblia está dizendo é o contrário do que o irmão está falando. A Bíblia diz que a batalha espiritual é para permanecer na vitória que já lhe foi concedida e alcançada. Esse é o enfoque bíblico. Ora, tudo nos foi dado, não é? E ainda não consigo entender como que o irmão consegue conceber duas forças soberanas atuando dentro do mesmo reino. Eu não disse soberana, reverendo. Na verdade, a impressão soberana que dá... é só o Senhor. Pode continuar? A impressão que dá é que o diabo está agindo à revelia de Deus. Como se Deus não tivesse um propósito, inclusive, para as ações do próprio diabo. E a Bíblia nos mostra uma outra realidade, de um diabo que vem para destruir, que nós devemos tomar cuidado com ele, mas, por outro lado, que por mais que ele esperneie, por mais que ele faça, cumpre-se Gênesis 3,15, a vinda de Cristo foi para esmagar a cabeça da serpente. Isso daí não é vitória. Isso ainda mostra um jogo aberto. A cabeça da serpente está esmagada. O pessoal que mora no interior, eu nem sabia disso, eu fiquei sabendo há pouco tempo atrás, existe aquela expressão matar cobra e mostrar o pau. E eu não sabia por que, até que alguém do interior me explicou que quando você dá uma paulada na cabeça da cobra, ela ainda consegue fugir. Ela vai morrer, mas ela se mete, se embrenha pelo meio do mato e vai embora, não é? É igual quando corta o pescoço da galinha também, diz que muita gente fala isso, que corta o pescoço da galinha, ela sai correndo, né? Quer dizer, ainda tem movimento, mas há a completa condenação. Tudo que está acontecendo ali já está sob um plano de Deus que já foi pré-determinado. Então, ou você concebe que Deus reina e que Jesus reina, ou você concebe que o diabo está livre para fazer o que quiser. Não dá para admitir as duas coisas. O meu Deus não permite um diabo livre. O Deus das Escrituras, Ele é poderoso e Cristo foi vitorioso sobre toda a obra maligna na cruz do Calvário. Não há lugar para nenhum outro tipo de autoridade que não seja sob a autoridade de Cristo Jesus, que é quem reina de fato. 5, verso 8 e 9, o apóstolo Pedro está dizendo que o diabo está solto. Você pode ler o texto para não comer o tempo dele? Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Inclusive Paulo, falando a Timóteo, capítulo 5, verso 15, ele diz de algumas pessoas que o diabo tragou. Leia o texto. Porque algumas já se desviaram, indo após Satanás. Queria que o irmão comentasse essa situação. Então, como é que fica o fato do diabo estar preso, limitado, um reino pleno, como o irmão está colocando? Se ele brama como um leão, andando ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar, e depois, mais adiante, em outra situação, Paulo está dizendo que algumas pessoas se desviaram da verdade, estavam na verdade, se desviaram indo após Satanás. Muito bem. Reverendo Fernando, agora o senhor tem 3 minutos. Obviamente, aqueles que se desviaram de maneira completa, definitiva, nunca o foram. A gente não vai concordar nisso, obviamente, né? O irmão deve achar que eles perderam a salvação. Eu acho que eles nunca foram salvos. Aliás, eu tenho plena convicção disso. Eles nunca foram salvos. Uma vez que são de Deus, o maligno não os toca. Esse é um grande problema, porque a gente precisa usar a analogia da fé. Ora, se o maligno não os toca, como é então que o diabo está ao redor querendo devorar? Um texto precisa explicar o outro. Eles precisam estar em harmonia, porque eu tenho convicção que irmão como eu crê que a Bíblia não tem contradição, não é verdade? Claro. Então, de que maneira nós vamos harmonizar as duas coisas? Entendendo que, primeiro, o texto de Pedro não tem nada a ver com o texto de Timóteo. O texto de Pedro está falando a respeito de oportunidades que nós damos para o diabo na nossa vida, para que ele venha nos incomodar e nos tentar
de uma maneira a nos sublimar, a nos desviar da fé. Isso pode acontecer de verdade. Ora, nós vemos um caso como o de Davi na Bíblia, por exemplo, ou então de Pedro, que foi exortado severamente por Paulo, resistir na face. Então nós vemos alguns casos na Bíblia em que o diabo, ele consegue alguma vantagem sobre o crente, mas essa vantagem não chega ao ponto de destruí-lo. Ele quer inoculá-lo, ele quer fazer com que o crente não tenha mais nenhum poder de ser sal e de ser luz, é tentar apagá-lo. Então isso é uma coisa. Outra coisa, como o irmão falou, do maligno que tira a semente do coração. É óbvio, ele só vai conseguir, usando mais uma vez a analogia da fé, tirar a semente da pregação do coração daqueles que não eram eleitos, daqueles que não foram tocados pelo Espírito Santo, daqueles que não foram convencidos dos seus pecados, da justiça e do juízo de Deus. Então essa é a grande diferença, que eu acho que as nossas linhas de raciocínio nesse ponto sempre vão estar em paralelo, nunca vão se encontrar. Como que as coisas se explicam então? Então, no texto de Pedro, oportunidades que nós não podemos dar ao diabo. Mas ele não está preso? Novamente foi o que eu disse. Preso não significa que ele não tem ação. A prisão que a Bíblia coloca a Satanás significa que ele não mais cega as nações. Gente, isso é texto bíblico, está escrito lá. Foi preso para que não mais enganasse as nações. Mas ele continua enganando, reverendo. Nações não. Ele está enganando pessoas de todas as nações. Agora, não existe mais nenhuma nação neste mundo que não haja alguém ali que Cristo não venha Há várias, reverendo. No comentário você fala. Não há nenhuma nação em que esteja excluída da pregação do Evangelho. Tanto é que no trono estarão pessoas de todas as raças, tribos, povos, línguas e nações. Zerou meu tempo. Não, você tem mais 10 segundos que ele te atrapalha. Tá bom. Então era só isso para a gente lembrar, não é? De que esse é o objetivo final do diabo, né? Restringir o Evangelho, que foi expandido pela vinda de Cristo. Todas as nações agora terão representantes diante do trono. Não há nenhuma acepção de pessoa. Israel não é mais a nação queridinha de Deus. Talvez eu seja como pré-milenista pense outra coisa, mas Israel não é mais a nação queridinha de Deus. Todas as nações são iguais. Nesse sentido, ele não cega mais. Muito bem. Agora, 3 minutos para o senhor comentar a resposta do reverendo Fernando. Fica bem difícil entender essa diferença, né, que o irmão está colocando. É por isso que eu fiz a primeira pergunta. A primeira pergunta, que para mim não está respondida pelo irmão, ela gera todo esse desdobramento que estamos fazendo agora. Se o diabo pode fazer tudo isso como está relatado no texto bíblico, e ele está preso fazendo tudo isso, depois ele vai ser solto, né? Não dá para entender o que o irmão entende por enganar as nações. Também volto aos dados missionários. Há diversos povos que ainda não têm conhecimento absoluto, inclusive povos desconhecidos, né? Tribos desconhecidas, povos, etnias ainda não identificadas pela antropologia missionária. Os dados estão muito fartos. Então, de verdade um debate novamente entre arminianismo e calvinismo, né, o ponto de vista do irmão. O irmão não admitiu a perda da eleição por apostasia, mas é um entendimento calvinista. Jamais. Talvez não sua, mas do calvinismo clássico, há essa possibilidade de perda de salvação por apostasia. Vamos fazer um debate sobre isso. Né? E logo, se há, então essa liberdade do diabo não é só restrita, não, ele está atuando mesmo. Ele está atuando. O que Paulo coloca aqui, diferente do que o irmão está dizendo, que elas estavam, na verdade, foram tragadas por Satanás, indo após Satanás. Então, eu entendo de tudo isso, reverendo, com muito respeito às suas palavras. Deus é soberano, Ele é soberano, não estamos questionando a soberania de Deus, né? Glória a Ele, porque Ele é soberano. Se não fosse, nós estaríamos perdidos mesmo, tá? Mas a Bíblia deixa muito clara a atuação do diabo. Então o diabo não está solto, não está preso coisa nenhuma. Apocalipse 20 não tem referência alguma com prisão de Satanás nesse tempo da pregação do Evangelho. Porque as duas verdades coexistem. A ação do diabo na vida das pessoas. Que prisão é essa? É uma prisão mequetrefe, né?
pior que as prisões brasileiras, para permitir que um ser incorpore nas pessoas, tire a palavra, possibilidade até de enganar os eleitos. Que tipo de prisão, que raio de prisão é esse? Então, desculpa, então eu não vejo relação nenhuma com o Apocalipse 20 com a prisão de Satanás. Meu entendimento é que Satanás não está preso, ele está publicamente exposto na cruz. A cruz de Cristo é a nossa garantia de vitória. Todos que se arrependerem e crerem serão salvos, né? Romanos 10. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mesmo Israel no Antigo Testamento tinha esse propósito missionário, não de ir para as nações, mas de atrair as nações para ele, como luz entre as nações. Então Deus sempre teve o propósito de alcançar as nações, e o diabo sempre esteve enganando. Tá bom. Última pergunta do senhor, reverendo Fernando, para o Jamierson, depois vocês vão responder as perguntas gravadas. Dentro da sua compreensão, pastor, da ação do diabo, eu queria que o irmão explicasse o texto de espinho na carne de Paulo. Paulo fala que esse espinho na carne foi um mensageiro de Satanás. Dentro dessa amplitude do diabo, o que era esse espinho na carne? Não o que era, se era cegueira, se era tal. Como foi que o diabo teve esse acesso a Paulo, e como isso ilustra o acesso do diabo à nossa vida em nossos dias? Tiago 4,7. Resisti ao diabo, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. É mais uma prova que o diabo não está preso, porque tinha um mensageiro dele cutucando um salvo. O grande triunfo de Paulo, conquistado por Jesus, né, e que Paulo tomou posse disso, é se submeter à vontade de Deus. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Paulo enfrentou essa tentação como nós enfrentamos, essa batalha espiritual, essa batalha contra principados e potestades. Olha aí, até uma curiosidade nesses termos, principados e potestades. Quem é potestade ou principado preso? Dono da boca foi preso, ele não é mais dono da boca, outro chega e ocupa. É o que Jesus disse. O valente foi destronado, foi escorraçado da casa, amarrado, né, imobilizado, colocado para fora. O seu poder está limitado. Então, como que nós vemos isso? Vemos dessa forma. Paulo estava sendo tentado, enfrentando uma batalha contra principados e potestades, prova que eles estão soltos, se sujeitou a Deus e teve a vitória, como todo salvo tem. Bem, respondido? Respondido. 3 minutos para o senhor comentar, reverendo. Eu quis levantar esse texto, pastor, porque eu acho que não tem nenhum exemplo mais claro da prisão de Satanás do que esse próprio texto. O irmão vai perceber. Por quê? Por que servia o espinho na carne? Se nós olharmos o texto, ele faz parte de uma história maior. Porque Paulo estava dizendo o seguinte: irmãos, eu quero que vocês saibam que eu sou apóstolo. E uma das provas que eu sou apóstolo é que eu fui arrebatado até o terceiro céu e vi coisas que, olha, não dá para descrever. Foram coisas tão tremendas que a homem nenhum foi revelado, que para que eu não me ensoberbecesse, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás. Então olha só, para que servia o espinho na carne? Para que ele não se ensoberbecesse. Bom, e agora, como que a gente vai lidar com essa dupla autoria do espinho na carne? Porque a verdade é essa: a ação de Satanás sempre tem uma dupla autoria. Por parte do diabo, sempre querendo a destruição. Mas, se olharmos no plano maior de Deus, Deus usa o diabo na sua própria maldade, muitas vezes para abençoar a vida do cristão. Por isso que ele está preso. Por isso que ele está submisso à vontade maior de Deus. Por isso que a minha perspectiva é pela santificação. Não vou ligar para... tem muita igreja que gosta de conversar com o diabo no meio do culto, né? Eu não sei. Isso não está na Bíblia. É verdade. Tanto é que quando Paulo sofre espinho na carne, mensageiro de Satanás, diz que ele por 3 vezes pede para quem? Para Deus, para livrá-lo do espinho na carne. Então Deus era soberano até sobre aquele próprio espinho na carne.
Bom, quer ver um exemplo melhor ainda? Qual foi a estratégia dos fariseus para que Jesus fosse morto? Eles subornaram um dos discípulos, deram para ele as moedas de prata, e Judas então foi, no meio da Santa Ceia, é dito que foi ele posto pelo diabo, o desejo de trair a Jesus. Mas, gente, onde ia terminar essa história? A história não ia terminar com a crucificação? A história não ia terminar com a minha salvação por causa da crucificação de Cristo? Se não fosse, olha que interessante, se não fosse aquele método do diabo ter posto no coração de Judas o desejo de trair a Jesus, eu não seria salvo. Óbvio que eu estou forçando a barra aqui. Deus poderia ter usado qualquer outro meio. Obrigado, mas Deus usou aquele meio. Que meio? O diabo ter posto no coração de Judas o desejo de trair a Jesus. O diabo com certeza estava pensando, vou ajudar no processo de salvação do ser humano. É claro que ele não estava pensando isso. O diabo queria destruir todo mundo. Deus usou o diabo na sua maldade para nos abençoar, e ele faz isso até hoje. Muito bem. Agora, nós temos, eu não sei quais são as perguntas, nem sei se elas vão valer, mas a nossa repórter gravou 2 perguntas de cristãos, né, que vocês vão responder. Cada um de vocês vai ter 1 minuto e meio para responder, e quem vai começar respondendo é o pastor Jamiarson Oliveira. As mesmas perguntas, tá? 1 minuto e meio para cada um. Primeira pergunta. Com tantos problemas atuais, devemos ter esperança naquilo que diz o Apocalipse 20, versículo 2 e 3, que o diabo ficará preso por 1000 anos? Então, primeiro você ouviu? Quer que repita? Eu quero que repita, por favor. Dá para repetir? Com tantos problemas atuais, devemos ter esperança naquilo que diz o Apocalipse 20, versículo 2 e 3, que o diabo ficará preso por 1000 anos? Sim. Como eu admito, né, o reino milenial literal, naquele momento sim ele estará preso, impedido de incorporar nas pessoas, de roubar a palavra, de enganar, de semear doutrinas falsas, conforme 1 Timóteo 4:1, né, Paulo diz que nos últimos dias espíritos enganadores, olha aí, eles enganando as nações, né, continuam enganando, semeariam doutrinas falsas, ou seja, os demônios, Satanás, é uma usina de falso ensino religioso. Então, a nossa esperança é que no milênio, será um momento em que ficará representado o domínio de Deus, né, sobre Satanás, para uma derrota final. Então podemos ter, porque a palavra de Deus não é o que está acontecendo agora, como o reverendo entende, que o capítulo 20 é essa era, né, eu entendo que não é essa era, é uma era que ainda virá, um período que ainda se dará, mas temos que ter, claro, toda a confiança, porque é a palavra de Deus. Muito bem, agora é o reverendo Fernando que vai responder a mesma pergunta. É importante lembrar que a literatura apocalíptica ela é diferente de outro tipo de literatura. Por exemplo, você não lê uma poesia como você lê um texto, uma prosa, não é? Você usa uma técnica diferente para um e para outro. Quando o livro de Apocalipse foi escrito, ele foi escrito dentro desse contexto, que já havia sido semeado lá no Antigo Testamento. Por exemplo, no livro de Daniel, você vê a mesma realidade sendo contada de jeitos diferentes. Não é? As nações sendo contadas através da estátua, as nações sendo, os impérios que seguiriam também sendo contados através dos animais, dos sonhos. Então, paralelos que foram sendo estabelecidos da mesma maneira que o livro de Apocalipse foi escrito. Paralelos. 7 paralelos, contando a mesma história. Às vezes passado, presente e futuro, às vezes só presente e futuro, às vezes só passado e presente. Então essa é a realidade. Por isso você não precisa temer olhar para a violência atual, a época atual, como um problema em relação à prisão de Satanás, porque isso tem a ver com a expansão missionária da igreja. Por isso que a prisão ela é bem localizada. É dito, foi preso para que não mais enganasse as nações. Não foi preso para qualquer outra coisa. Você precisa continuar se santificando, sem temer a Satanás, tema ao Senhor, e busque a santificação, e com certeza o diabo vai fugir de você. Fique em paz. Muito bem. Segunda pergunta.
A violência hoje no mundo é consequência do livre-arbítrio humano ou da predestinação, e por quê? 1 minuto e meio? Isso está complicando na minha vida, né? Faz um resuminho. Bem, naturalmente que sim. Né? Sim, o quê? Que sim, que essa violência, tudo, a presença do mal, o mal se explica pela existência do livre-arbítrio. Porque um Deus soberano, eu fiz aqui uma equação que não é equacionada por mim, né? Não criada por mim, mas debatida no meio apologético. Um Deus soberano e um Deus bondoso, né? Ou ele não quer a existência do mal, ou ele não pode eliminar a presença do mal. E como o mal existe, então ou Deus é bom ou Deus não é todo poderoso. Como o mal existe, nós só temos alternativa lógica e teológica, o livre-arbítrio explicando a presença do mal. Tá bom. Só isso. Tá. 1 minuto e meio para o senhor, reverendo. Eu concordo em parte com você, meu irmão. Sabe por quê? Porque eu acho também que a maldade atual é fruto do livre-arbítrio de Adão e Eva. Porque se não fosse eles terem a capacidade de escolherem contra a própria natureza, que no caso deles era uma natureza santa, nós não teríamos a maldade hoje intrínseca a todo ser humano. Só eles tiveram livre-arbítrio, mais ninguém. Porque como que um morto vai ter liberdade para escolher alguma coisa? A maldade que nós vemos hoje no mundo é derivada desse fato de que Efésios 2 diz que todos nós, sem Cristo, somos mortos espiritualmente. Pega para um morto, né, se alguém conhecido seu morreu, e você sabe, por exemplo, qual é o prato preferido dessa pessoa, se é feijoada, olha, morto, você quer uma feijoada? Por melhor que seja a oferta a ser concedida, ninguém que é morto vai poder optar por nada, porque sempre ele vai optar pela morte. E é isso, né? O mal, ele é intrínseco à natureza pela morte espiritual. Essa é a força dele. Essa é a força que empurra o ser humano para frente. A morte espiritual, que faz com que todas as suas escolhas sejam impregnadas de maldade. Ora, que liberdade é essa se todas as suas escolhas são impregnadas de maldade? É por isso que o mundo está mal. Muito bem, agora sim, eu vou fazer uma pergunta para o pastor Jamierson, ele vai ter 1 minuto e meio para responder, e o reverendo Fernando 1 minuto e meio para comentar a resposta do pastor Jamierson. Depois eu troco. Tá? São novidades no Vejam Só. Novidades no Vejam Só. Pastor Jamierson Oliveira, o senhor disse que concordava com o tema, que a gente chama de GC, né? Gerador de caracteres, que o diabo foi destronado. Então, a pergunta é bem objetiva. O diabo já reinou em algum momento nesse mundo? Bem, é um reino falso, sim. Ele é o falso Deus desse século. Jesus disse, esse mundo jaz no maligno. Então, de alguma forma, ele tem o seu império, né? A palavra de Deus, né? Sempre recorrer à palavra de Deus, eu acho que é a melhor opção, né? Que nos diz que por Jesus nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então, há um reino, o reino das trevas, que ele é o príncipe. Agora, até a cruz de Cristo, os homens estavam impedidos de reagir a isso, né? A lei, a palavra de Deus nos ensina que a lei não salva ninguém. Ninguém foi salvo pela justiça da lei. A lei mostrou, de fato, essa decadência da natureza humana, essa morte espiritual de Efésios 2:1 que o reverendo comentou, é isso mesmo. Mortos, né? Depravados totalmente. É assim que estamos. Então, agora, com o advento do Messias, com a chegada daquele que esmagaria a cabeça da serpente, então foi dado agora poder, né, de serem feitos filhos de Deus. Agora ouve-se o Evangelho, você ouve o Evangelho, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e você pode reagir ou resistir a essa graça ou aceitá-la, né? Tinha que cutucar. Vamos lá, 1 minuto e meio para o senhor comentar a resposta dele. Olha só que interessante. Vamos falar sobre maldades já no Antigo Testamento.
nós temos os relatos de Crônicas de Samuel falando a respeito do levantamento do censo por parte de Davi. E o irmão se lembra que as narrativas são diferentes, porque num lugar está escrito que foi Deus que suscitou Davi a levantar o censo, e no outro lugar está dizendo que foi o diabo que suscitou Davi a levantar o censo. Mais uma vez, a gente precisa usar a analogia da fé se a gente não quiser defender uma heresia de que a Bíblia tem contradição. A Bíblia não tem contradição. Quem que mandou levantar o censo? Deus ou o diabo? Na verdade, os dois. Porque o diabo é o diabo de Deus. Deus usou o próprio diabo para cutucar Davi para que o censo fosse levantado. Mais uma vez, onde está essa soberania? Onde está esse poder todo do diabo já no Antigo Testamento, ou ainda no Antigo Testamento? Onde está essa independência, essa autonomia, né? Como na própria história de Jó nós vemos, ele fala, o Senhor o cobre de bênçãos, é claro que ele vai lhe temer. E Deus vai dando coordenadas. Tudo bem, você pode tirar seus bens, mas não toca na sua vida. Depois fala, toca na sua saúde, mas você não vai matá-lo. Sempre, Lutero tem razão. O diabo é o diabo de Deus. Muito bem, agora é a sua vez de responder e depois o pastor Gemierson comenta. Beleza. A minha pergunta é bem na direção do que o senhor acabou de dizer. Então quando o diabo promove a violência e a injustiça, vou pegar um exemplo bem concreto e atual. O Estado Islâmico, esse grupo absurdamente cruel, que está mutilando mulheres e degolando homens diante de câmeras, né? Pelo simples fato de eles não aceitarem se converter a Maomé. Quando o diabo promove coisas desse tipo, ele faz com a anuência de Deus ou contra a vontade de Deus? Vamos pegar alguns impérios do Antigo Testamento que não são tão diferentes do Estado Islâmico. Por exemplo, os assírios. Se você não lembra, se você quer se lembrar quem são os assírios, assiste o filme 300. Você vai se lembrar quem são os assírios. Você já com certeza já se lembrou. Ou então, a experiência dos babilônicos, né? No começo de Abacuque, quando Abacuque clama a Deus, o Senhor não vai fazer nada, olha só a injustiça, né, que está acontecendo. E Deus fala assim, olha, se você espera que a coisa melhore, vai piorar mais ainda, antes. Porque eu estou suscitando os caldeus, que são os babilônicos, né, povo de dura serviço, que marcha pela largura da terra, e fizeram, né, tanta maldade quanto o Estado Islâmico está fazendo nos nossos dias. E toda essa maldade contra Israel, Deus fala através de Jeremias, Babilônia é o meu martelo. Babilônia é o meu martelo. Ou seja, Deus sempre, a despeito da maldade que o diabo gosta de fazer, porque ele vem para roubar, para matar e para destruir, Deus sempre está no controle, usando a maldade do diabo, sem ele próprio ser autor da maldade. Deus usa o diabo segundo a sua própria natureza, e naquele caso do Antigo Testamento, para disciplinar Israel, cortar ali as arestas para que fosse novamente o seu povo. Seus comentários, pastor Gemierson. Eu vejo claramente Deus soberano, né? Nós nunca negamos a soberania de Deus. Agora, eu fiquei aqui com a expressão do reverendo, o diabo é o diabo de Deus. Eu até entendo a declaração de Lutero, que o irmão está repetindo, mas é como se Deus estivesse sendo o autor do mal, né? Usando Satanás para realizar as coisas, né? Ou usando o homem para pecar, né? Nós já tivemos debates aqui. Esse bloqueio, né, que o calvinista tem entre soberania de Deus e o livre-arbítrio, Deus era soberano antes da queda, com Adão com pleno livre-arbítrio. Ou seja, então não tem nada a ver a coexistência de soberania de Deus e livre-arbítrio. Então, é claro que hoje o homem está morto nos seus delitos e pecado, e agimos conforme a nossa própria natureza,
mas o agente é a natureza humana pecaminosa e não Deus. Não é Deus usando Satanás. É como se ele, me faz até lembrar o Adventismo do sétimo dia, que quase que coloca, né, e num debate apologético que a gente lida muito com isso, Satanás como quase que com um coautor, né, com um corredentor, sendo aquela figura do bode emissário que leva aos pecados, né, a expiação dos pecados. Então, o que eu entendo é o livre-arbítrio do homem sendo responsável por essa ação. Tá bom. Infelizmente, nosso tempo acabou. Esse programa foi um dos melhores que a gente já fez nesse formato. Vamos repetir várias vezes. Vai estar no YouTube, vai estar no site, tá? E o contato dos dois monstros que você viu aqui discutindo esse assunto delicado está no site do programa vejamsó.com.br. Vai lá, aba convidados, tem lá o contato desses dois irmãos, inclusive com o endereço das igrejas deles, tá bem? Achei que era feio, mas monstro também. Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, a paz e a graça do Senhor Jesus, nós nos encontraremos no próximo Vejam Só.